Pessoal, bem-vindos de novo ao meu canal. Eu sou o Mário e hoje vou criar o menu inicial utilizando o Unity. Numa das últimas aulas fizemos aqui esta pequena movimentação para este cubo, em que juntos criamos o script básico que permite então a movimentação do cubo e hoje vou então criar o menu principal do jogo. Tenho aqui uma pasta chamada Scenes e eu agora vou com o botão direito criar uma nova cena. Create Scene. Tem aqui Scene. E esta cena vou dar-lhe o nome de menu. Se eu der aqui um duplo clique, posso alternar então entre as minhas duas cenas do jogo. Com a cena do menu selecionado, vocês podem ver aqui em cima, tenho aqui a cena menu. Na hierarquia vamos então para o botão direito, em UI, são os User Interfaces, e venho aqui em Canvas. Para visualizar melhor este menu que eu estou aqui a construir, uma vez que estou com a visão livre, ou seja, posso alternar como eu quiser entre a visão. E uma vez que o menu é sensivelmente uma cena em 2D, venho aqui em orientação e aqui no centro, neste quadrado, com o botão direito do rato, visão de back. Visão então de trás. Vou aqui dar uns scrolls, uma vez que o meu menu é bastante grande. Este canvas é um elemento bastante grande aqui na cena. E a primeira coisa que eu vou aqui fazer é, onde está o canvas scaler, em UI Scale Mode, alternar para Scale with Screen Size. Esta opção vai tornar o menu basicamente 100% responsivo. Vocês podem visualizá-lo perfeitamente em qualquer tela, então que recorram a este jogo, imagino. Hoje, o 1920 por 1080 é então a minha resolução padrão. Eu escolho sempre a resolução Full HD, 1920 por 1080. E depois, aquilo que eu quero então fazer é criar aqui um background aqui para o menu. Eu aqui alterno bastante entre a aba cena, que é aquilo que eu estou a fazer, e a aba game, que é para visualizar aquilo que eu neste momento já fiz. Então, vou aqui em Canvas, em UI, e criar um painel. O painel é basicamente o meu fundo do menu, o background do menu. E para eu colocar um background à minha escolha, eu já tenho aqui uma pasta criada, chamada menu, onde tenho algumas imagens e também um tipo de letra que eu vou usar mais à frente. Tudo irá estar disponível para vocês fazerem o download. A próxima coisa a dizer é que as imagens, quando são importadas aqui para o Unity, vêm com aqui o tipo de fogo, e eu, para as poder usar no projeto, tenho que as converter em sprites. Nenhuma imagem sem ser sprite pode ser usada aqui no projeto. Para isso, seleciono as imagens, seleciono primeiro, mantenho o controle do teclado pressionado e seleciono então as demais. Venho aqui em Sprite 2D and UI. Não mexo em mais nenhuma configuração e dou um Apply. Ao fazer isso, as imagens estão então no formato que a Unity vai reconhecer. Para eu usar essa imagem, venho aqui no campo Image do painel, que é o fundo, e arrasto então o meu background aqui para este campo. Veja só que o meu fundo já foi assumido aqui na Unity. Depois vou querer que a transparência seja nula, ou seja, posso alternar aqui o alfa entre 0 e 255.
O 255 é transparência nula, que é aquilo que eu quero. Este menu vai ser um menu, imaginem, para um jogo de terror, então, então as minhas imagens ao jogo propriamente dito. Depois, o que é que eu quero aqui fazer? Quero criar três botões, cada um responsável por sua ação, o botão de jogar, de configurações e outro para sair do jogo. Venho aqui em Canvas, depois vou aqui em UI e seleciono Button. O botão foi então criado e eu quero que este botão tenha 704 de comprimento por 192 de altura. Foi o tamanho que eu já defini, uma vez que eu vou usar aqui uma imagem para o botão. Em UI Sprite eu vou arrastar aqui esta imagem que eu tenho que eu já criei e o botão vai então assumir esta forma. Depois abro aqui o componente do botão e no texto, o componente de texto eu posso alternar, por exemplo, para play. Vou colocar design com uma fonte de design de tamanho e aqui em este fonte asset é o campo onde eu seleciono a fonte que quero usar no projeto. Vejam que se eu arrastar não dá a possibilidade de soltar aqui esta fonte que eu quero usar, uma vez que eu tenho que converter a fonte em asset primeiro. Para isso é muito simples. Venho aqui em Window, o separador Text mais Pro e o Font Asset Creator vai então permitir-me criar o asset da fonte. É só arrastar a fonte que eu desejo e soltar aqui neste campo, clicar em Generate Font Atlas e clicar em salvar. Depois aqui seleciono onde desejo salvar a fonte. Neste meu caso não vou alterar este caminho. Dou um guardar e automaticamente a fonte já é criada de acordo com os parâmetros que o Unity assume. Depois então arrasto e solto para o campo fonte ASCII e vejam só que a fonte é então alterada de acordo com este tipo de fonte que eu escolhi para o jogo, o projeto em específico. Vou mudar aqui, colocar um pouco maior, 150, e aqui na cor, Vertex Color, eu vou selecionar uma cor que eu desejo. Vocês podem selecionar que desejarem, no meu caso, vou utilizar esta cor, que eu acho interessante. Se não, podem vir com o conta-gotas e selecionar qualquer cor, por exemplo, aqui neste background, se adequa mais ao projeto. Depois, o que é que eu quero aqui fazer? Vou dar aqui um play para vocês verem como é que está. E este é o meu projeto atual. Vejam que se eu clicar no botão, nada especial acontece, apenas o clique. No entanto, eu quero que ao passar o rato por cima do botão, ele alterne a sua cor. Como é que eu faço isso? Simples. Venho aqui ao botão, em Highlighted Color, eu vou aqui selecionar esta cor da letra, por exemplo, e vou clareá-la um pouco aqui. Se eu der aqui um play, vocês podem ver que ao passar o rato por cima, a minha cor altera. Esta transição ainda está bastante rápida, eu vou aqui a pôr uns 3 décimos de segundo. Vamos não aguentar play e agora está mais interessante, ou seja, a transição da cor vai demorar então os 3 décimos como eu defini aqui em fade duration, a duração, portanto, desta mudança. O primeiro botão está então criado como eu desejo
Este é o resultado do menu e imaginem que estou a jogar. Este é o resultado do menu. E aquilo que eu vou fazer agora é dar um Ctrl C duas vezes para então criar os restantes botões. Quero que um outro botão seja colocado aqui em cima e outro aqui embaixo. Vejam aqui pelo inspetor que o eixo que eu estou a mover é o eixo vertical, ou seja, é o eixo Y. Eu quero que este botão tenha 250 e este menos 250. Depois, aquilo que eu vou fazer é alternar então o nome dos textos do botão. Neste caso, este é o play, está correto? Este é o botão de play, é o primeiro, então vou arrastá-lo aqui para cima, arrasto e solto onde eu desejo. Este é o play. Até vou nomear, já para ser mais fácil depois de visualizar. Este é o play BTM. Aqui é o meu background do menu, ou seja, o painel vai ter o nome de background. O segundo é o meu config. O meu botão de configurações. Vou até nomeá-lo também. Eu vou colocar então o nome de config btn. E o meu último botão é o botão de sair do jogo, exit. Vou aqui então também colocar o exit btn para eu não me perder em futuras configurações que eu desejo fazer. Vamos dar aqui o play e este é o nosso menu atual. Tem então o botão de play, configurações e sair do jogo. Depois, aquilo que eu quero fazer é, ao clicar aqui em configurações, estes meus três botões sejam ocultados, ou seja, quero que aconteça isto e apareça um segundo menu, que é o menu de configurações. Para que isso aconteça, eu vou criar aqui um objeto vazio, create empty. Este objeto vazio, quero que ele me ocupe os 100% da tela. Vejam aqui, neste caso, o meu objeto vazio, eu acho que consigo. Vejam só estas linhas que estão a aparecer, 1000 por 720, imaginem só. Este meu objeto vazio podia ser assim, deste tamanho, uma vez que eu quero que ele abranja todos os três botões. Aquilo que eu quero agora é arrastar os botões aqui para o meu objeto vazio e quando eu desabilitar o objeto, desabilita os botões automaticamente. É mais simples então assim do que estar a desabilitar via programação um a um. Eu na C Sharp, aquilo que eu vou fazer é desabilitar este objeto, que neste caso é o menu principal. Vou desabilitar via programação apenas o menu principal e ele automaticamente me vai desabilitar tudo o que estiver dentro dele. Os seus são chamados os filhos então deste meu componente pai, que é o menu principal. Posto isto, vou então criar um novo objeto vazio. Eu aqui, em vez de ter este comprimento de 1000 por 720 no menu principal, vou querer que ele tenha 100 por 100. Está 100%, ou seja, o menu principal, se eu vier aqui, posso dizer quais são as dimensões que eu quero que ele ocupe na minha, dentro do seu elemento pai.
qual é o elemento pai aqui do menu principal? É o Canvas. Se o Canvas ocupa 100% da tela, e se eu disser que o meu menu principal quero que ele tenha esta opção, seja 100%, 100 na largura e 100 na altura. Para que isso aconteça, tenho que zerar aqui estes elementos e ele vai assumir 100%. É praticamente a mesma coisa que eu tinha, só que assim 100% dá-nos uma maior garantia de que tudo esteja correto. Depois aqui quero criar um novo elemento vazio, chamado de config menu. Este menu de configurações, dentro dele irá ter uma imagem, mas para já vou aqui definir o menu de configurações como sendo 1000 por 750. Eu aqui quero o ideal é então que ele ocupe todos os três botões, neste caso abrange todos os três botões. Agora, venho aqui no menu de configurações com o botão direito, UI, e crio então um painel para o meu menu de configuração. Ou uma imagem até. Talvez assim resulte. Vamos ver. Vejam que o painel me ocupa 100% do meu menu de configurações, 100% do elemento pai. O elemento pai é o menu de configurações, tem 1000 por 750. Logo, eu ao dizer que a minha imagem, o meu painel vai ter 100 por 100, vai ter então o tamanho do menu de configuração. Aqui no painel, quero que ele fique com esta imagem e quero que o meu alfa então seja nulo. Assim. Posto isto, tenho então o meu menu de configurações. Se eu desabilitar, habilitará o menu principal, ou seja, ao início quero que ele apareça assim e ao clicar em configurações quero que desabilite o menu principal e habilite este novo menu, que é o menu de configurações. Vamos agora trabalhar no menu de configurações, venho em UI e criar um componente texto e eu vou aqui colocar o alinhamento deste texto com a parte superior do seu elemento pai. O elemento pai é então o menu de configuração. Aqui quero que ele tenha, por exemplo, 400 por 200, 200 é muito, por 100, por exemplo, e venho aqui mais e quero que o alinhamento seja centralizado tanto a nível horizontal como a nível vertical. Vamos ver como é que ele fica com o tamanho, o tipo de letra que eu selecionei. Eu aqui estava a arrastar esta letra, mas não, é esta. E quero que o meu tamanho seja, por exemplo, 100. Aqui na letra, no título vou definir por configurações, e a cor, venho aqui, posso selecionar a cor que eu muito bem entender. Neste caso, talvez esta cor seja interessante. Vocês selecionam aí a cor que muito bem entenderem. Se eu vier aqui e dar um play, vejam como está o meu menu de configuração. Depois, o que é que eu quero fazer? Quero aqui no menu de configurações criar um slider aqui dentro, que será responsável por aumentar ou diminuir o meu volume quando estiver a jogar. Então, este painel é o background, vou aqui nomear as coisas para ser mais fácil. E este é o meu title. Não sei porque apagou o title. Ok, já está, outra vez.
Eu venho aqui ao meu menu de configuração, venho em UI, vejam que é tudo dentro do UI, são todos os elementos de interface. Neste caso estou a trabalhar apenas os elementos de interface e venho aqui em Slider. Este slider, quero que ele tenha, por exemplo, 700 ou 100 e dentro do meu slider, se eu der aqui um play, e eu não quero que ele tenha aqui esta parte chamada handle, esta oval branca, aqui eu não quero que ele tenha isso. Então venho aqui dentro do slider, tem uma área chamada de handle side area e dentro dela tem o handle que é exatamente essa minha oval branca. Venho aqui ao inspetor e desabilito esse elemento. Depois, outra coisa que eu quero fazer é, quando eu, imaginem, arrastar aqui este elemento, esta barra, começar a preenchê-la mais, ou seja, mais volume e menos volume. Quero que esta cor seja diferente. Por isso venho aqui em Fill Area, em Fill, e onde está aqui o campo, o Source de cola, venho aqui, por exemplo, ao meu conta-gotas e seleciono esta cor aqui do título. Se eu vier aqui em Slider e se aumentar aqui este value, vejam que a cor é mais adequada aqui ao projeto. Depois vou fechar aqui o Slider e aqui no título vou dar o Ctrl C e o Ctrl V, ou seja, vai copiar este texto e ponho, por exemplo, Slider título. Este título do slider vou então aqui, através das setas, colocá-lo onde eu preferir. Vou aqui diminuir esta letra, por exemplo, 50, e vou colocar o nome de volume. Vou aqui ajustar melhor o tamanho, por exemplo, aqui 100 ou 200 por 70 ou algo parecido, vocês aqui vão brincando então com isto. Isto aqui depende então dos vossos gostos. A cor, já está esta cor, uma vez que foi copiado. E se eu der aqui um play, vamos esperar que isto arranque. Demorou um pouco, não sei porquê. Vejam aqui o título do volume, o título do slide, e é isto mesmo então que eu perdi. Depois, o que é que eu quero fazer? Quero fazer aqui um botão ao fundo para que eu, ao clicar, possa então voltar ao menu anterior, ao menu principal. Caso venho, vou criar mesmo eu próprio aqui o botão. Clico no menu de configurações, o botão direito, UI, button, text mais pro, e eu aqui vou aqui alinhar o meu botão com a base do elemento pi, e o elemento pi aqui deste botão é configures menu. Vou dar aqui um nome de back BTN, seja o botão de voltar, e quero aqui que este meu botão de voltar tenha 300, por exemplo. Em relação aqui à minha highlighted color, eu vou aqui ao meu menu principal, vou aqui copiar, por exemplo, esta cor para que os botões tenham exatamente as mesmas características. Fica sempre mais interessante. Highlighted color, vou colar aqui este hexadecimal e em source image vou colocar aqui a imagem padrão do meu botão.
Depois vou abrir aqui o elemento texto, vou colocar o nome para back. Pode ser a letra minúscula, uma vez que eu vou selecionar aqui o meu asset. E o meu asset tem apenas caracteres maiúsculos. Esta fonte então que eu escolhi é apenas maiúscula. Vou colocar, por exemplo, acho que é mais, talvez 70. E aqui na cor vou voltar aqui ao menu principal e na cor eu penso que é mesmo o branco. Vou desabilitar aqui este menu de configurações e habilitar o menu principal para ver então esta cor. Sim, eu estava a ver aqui, mas não, tenho que ver no elemento, tenho que copiar este hexadecimal, por exemplo, para que os botões tenham todos eles a mesma aparência. Vou minimizar aqui este menu principal, vou desabilitar e vou habilitar aqui o menu de configurações. Aqui vou abrir o menu de configurações e no meu back button, aqui no Vertex Color, vou colar o hexadecimal que eu copiei dos botões de trás. Vamos dar aqui um play e vejam só que o meu menu de configurações está então praticamente criado. Nesta aula, se calhar ficamos então por aqui. Eu estou aqui a ver se o vídeo está realmente a gravar, pois tive alguns problemas já com ele e está realmente a gravar. Na próxima aula, se calhar vou deixar toda a parte da programação para que seja mais fácil então fazê-lo. Aquilo que eu quero fazer na via programação, vou aqui mostrar este é o menu por padrão, o menu principal. Quando eu clicar em play, a minha cena de jogo vai ser aberta. Esta cena de jogo. Se eu der o play, então tenho aqui o meu jogo que eu criei na última aula. Este pequeno cubo com esta movimentação. Só para exemplificar. Ao eu clicar em sair, o jogo vai então sair. E ao clicar em configurações, portanto, o meu menu principal desabilitará, irá habilitar o meu menu de configuração e ao clicar, imaginem em back para voltar atrás, o meu menu de configuração vai desabilitar e habilitará o menu principal. Tudo isto faremos então na próxima aula via programação. Se gostaram, então deixem o vosso gostei, subscrevam o canal, partilhem também com os vossos amigos, conhecidos e a gente vê-se então na próxima aula para então terminarmos a programação ou a elaboração aqui deste menu e reservaremos então essa aula à programação. Fiquem bem então, a gente vê-se na próxima aula e fui!